Abra sua Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo 11. As nossas crianças podem sair ali com... Não sei se é a Lu que vai com elas. Pode sair. Que Deus abençoe vocês. Estenda a mão sobre as nossas crianças. Deus abençoe as nossas crianças. Em nome de Jesus. Fique tranquilo que você vai ofertar, tá bom? Mas vamos ofertar depois. Obrigado, Barão. Amém? Diga comigo assim: hoje é dia de céus abertos sobre a minha vida. Você recebe, crê e recebe isso? Amém? Sabe o que significa para mim céus abertos? É quando Deus resolve mudar a história na terra. É quando Ele resolve, e essa é uma decisão dEle, Ele resolve fazer algo novo na terra, algo sobrenatural na terra, algo surpreendente na terra. Dia de céus abertos é quando acontece aquilo na tua vida, na tua história, que você não consegue explicar. Hoje pode acontecer coisas na sua vida que você não vai conseguir explicar. Amém? Mas isso não tem a ver com uma canção, isso não tem a ver com quem está aqui à frente, isso tem a ver com a decisão de Deus, isso tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na terra. Isso tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na terra. Por isso eu quero convidar você a ler esse texto comigo. O dia em que os céus se abriram sobre uma casa. O dia que os céus se abriram sobre uma família. E tudo novo foi feito naquele lugar. É assim, quando os céus se abrem, coisas novas acontecem na terra. Amém? João, capítulo 11, nós vamos ler dos versos 38 ao 44. João, capítulo 11, versos 38 ao 44. Diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por esse ambiente espiritual. O Senhor está aqui presente nesse lugar. O Senhor se faz presente nesse lugar. Nós podemos ver, podemos sentir, podemos perceber, ó Deus, claramente a Tua presença no nosso meio. Por isso agora, Deus, ministra o nosso coração, fala conosco, ó Deus, que o nosso coração seja uma terra boa, fértil, nós possamos receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. O que tem governado a sua vida nos últimos dias? Será que você tem sido governado mais por uma realidade terrena do que necessariamente por uma realidade sobrenatural, do que a realidade dos céus? O que tem governado a sua vida nesses últimos dias? O que tem governado a sua história nesses últimos dias? Irmãos, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias complicados, nós vivemos dias angustiantes, sim ou não? Dias difíceis, em várias áreas da sociedade, há um clima, há um sentimento, uma sensação de confusão, de muita tensão. Vivemos dias de notícias terríveis.
Como, por exemplo, o atentado lá na Somália, que aconteceu recentemente. Mais de 700 pessoas atingidas. Não sei precisar o número de mortos, mas parece que está aumentando a cada dia. Antes disso, tivemos aquele atentado nos Estados Unidos. Notícias aqui no nosso país de tragédias, né, como aquela que aconteceu também recentemente de um funcionário de uma escola que não sei porquê, quais os motivos, mas bota fogo na escola com um monte de criança dentro dela. Inclusive uma professora faleceu nessa tragédia por conta de tentar proteger os seus alunos. Nós vivemos dias tensos, nós vivemos dias confusos, e isso inevitavelmente gera incertezas no nosso coração. Para muitas pessoas gera até medo em relação ao futuro. Medo em relação ao que pode acontecer ainda, o que de pior pode acontecer ainda. E é interessante como esse quadro, essa situação que acontece no mundo, que acontece no nosso país, que acontece na nossa cidade também, atinge a nossa vida pessoal. Atinge muitas vezes a nossa vida familiar, atinge muitas vezes a nossa individualidade. Tem muita gente ficando doente hoje em dia por conta de que o mundo está doente. Tem muita gente adquirindo doenças porque o mundo ou a sociedade é uma sociedade doente. Então, inevitavelmente, isso vai atingir a sua vida, isso vai atingir a sua história particular. Agora, diante dessa realidade, o que a gente faz? O que a gente faz? O que você pode fazer diante dessa realidade? Diga comigo, eu posso orar. Vamos falar de novo? Eu posso orar. Você pode orar. A oração, ela traz para a sua vida a realidade dos céus. A oração, ela gera para a sua história uma nova realidade. Amém? E eu vejo na oração de Jesus, Mateus capítulo 6, uma oração modelo para os dias de hoje. Eu vejo na oração de Jesus uma oração modelo, uma oração que precisa dirigir, que precisa direcionar a nossa vida, que precisa direcionar as nossas motivações, que precisa direcionar as nossas intenções, que precisa direcionar os nossos pensamentos. Porque aquilo que você alimenta dentro de você pode influenciar o seu ambiente, pode influenciar o lugar onde você está, inclusive a sua vida. Pode influenciar tanto para bem como para mal. E olha só, Mateus capítulo 6, verso 10, eu quero ressaltar esse versículo da oração de Jesus, a oração modelo, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Vamos dizer todos juntos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mais uma vez, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vocês perceberam o conteúdo dessa frase que está inserida na oração de Jesus, na oração modelo? E eu poderia aqui também destacar outros princípios da oração modelo de Jesus, que é um estilo de vida, que é uma maneira de viver. E é interessante que nessa frase, no verso 10, Jesus diz assim, e é muito atual isso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que Jesus está dizendo? Que seja feito na terra a vontade dos céus. Que aconteça na terra o que é a realidade nos céus. Que as pessoas na terra vivam pela vontade dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Amém, irmãos? É isso que a nossa sociedade precisa nos dias de hoje. Veja bem, não espere dos governantes. Não fique bravo, irritado. Até causa uma certa indignação na gente, mas não fique, porque não vai melhorar. Não é desesperança não, por favor. Eu sou bem esperançoso, muito. Essa semana, na terça-feira, eu preguei assim, quando o fim pode ser o início.
está lá no YouTube. Se você está passando por algum tipo de fim na sua vida, veja lá que o fim em Deus pode ser o início. Então eu sou esperançoso, mas o fato é que muitas vezes nós depositamos a nossa esperança numa realidade que não vai mudar. Jesus nos alertou sobre isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos... É o quê? Mas ele diz assim, mas tende... Ou seja, o que ele está dizendo? Não seja tomado, influenciado pelo ambiente que você vive. Diga comigo, eu posso gerar um novo ambiente onde eu vivo. Amém? É a realidade dos céus. Entende como Jesus viveu num ambiente hostil. Jesus viveu num ambiente de perseguição. Jesus viveu num ambiente de muita humilhação, de muita religiosidade vazia. Mas você percebe as palavras de Jesus? As palavras de Jesus, elas são palavras que nos dão direção de vida. Quando eu leio aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, eu entendo que Deus me deu a possibilidade nele de viver uma nova realidade na terra, clamando pela realidade dos céus. Então eu pergunto para você nessa noite, qual é a realidade na terra que precisa ser tomada na sua vida pela realidade dos céus? Qual é a realidade que você vive que precisa ser tomada pela realidade dos céus? Sabe como eu chamo isso? Sabe como eu chamo quando isso acontece? Milagre. Diga comigo, milagre. Sabe o que é milagre? Milagre não é Deus fazendo a sua vontade. Diga comigo, milagre não é Deus fazendo a minha vontade. Não é, não. Se você pensava que era, sinto muito de dizer que não é. Milagre não é Deus fazendo a sua vontade. Para mim, e a minha definição de milagre é essa, é a intervenção dos céus na terra. Para mim, milagre é isso. Milagre é quando os céus se abrem e uma nova realidade na terra é formada a partir da realidade estabelecida nos céus. Porque, por exemplo, nos céus não há doença. Há doença nos céus? Não. Então, quando há cura na terra, é quando há a vontade dos céus, a realidade que é dos céus, que é perfeita, que é uma realidade de cura, que é uma realidade saudável, que é uma realidade de prosperidade, de esperança, ela é estabelecida na realidade corrompida da terra. Isso é milagre. Milagre não tem a ver com Deus fazendo a tua vontade. Por isso que nem todas as tuas orações são atendidas. Ou não são atendidas no momento que você espera que elas sejam. Para mim, milagre é o alinhamento pleno, sabe? Da vontade de Deus que nos céus acontecendo na terra naquele momento. Para mim, milagre é quando há um perfeito alinhamento, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos céus. Milagre é quando eu entendo o alinhamento que eu preciso ter com a vontade dos céus na minha vida. E aí as coisas mudam. Aí a realidade muda. Em dias de incertezas, de angústias, Deus está convidando você a viver dias de milagres, dias de céus abertos, em dias de realidades difíceis, em dias de confrontos, de corrupção, em dias que causa temor no coração. Deus está te convidando, faça a oração, venha ao meu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Eu mudo a realidade da terra, quando os céus se abrem, a realidade da terra é mudada, é transformada, porque eu estou no governo da história. Irmãos, a nossa nação, o mundo não é gerenciado pelos governantes que estão estabelecidos lá e que Deus permitiu que eles estivessem. Nós cremos que há alguém governando essa história, e esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele tem o governo, Ele é Senhor da história, Ele sempre foi rei, e Ele sempre será rei. Milagre é quando você entende quem governa a tua história. Tem gente que pula de igreja em igreja atrás de milagre, não sabe o que é isso. Sabe por que eu não preciso pular de igreja em igreja atrás de milagre? Porque milagre não é isso. Para mim, milagre é quando eu entendo quem governa a minha vida.
Entende? Para mim, milagre é quando eu tenho consciência de que eu sou governado por aquele que tem nas suas mãos o poder de todas as coisas. Para mim, milagre é quando eu submeto a minha vida à vontade dele, e ele faz o que quer. E quando os céus se abrem, a intervenção dele vem na minha vida, e a vontade dele é estabelecida. Isso é milagre para mim. O que acontece no episódio de João, capítulo 11, é quando os céus se abrem sobre a casa de Lázaro, e ali o milagre acontece. A realidade dos céus, que é uma realidade perfeita, de cura, acontece numa realidade de morte. De doença primeiro e depois de morte. Você é chamado a ser uma testemunha de milagres nos dias de hoje. Diga comigo, eu sou chamado a testemunhar os milagres de Deus. Amém? Irmãos, gente, para abrir a boca, para soltar maldição, está cheio lá fora. Está cheio por aí. Você não pode ser mais um. Você não pode ser profeta de maldição. Você não pode ser profeta do caos. Porque para isso está cheio. É só você tirar alguns segundos do seu dia, não precisa ser nem minutos, alguns segundos, e percorrer a sua história ali, a sua linha do tempo ali do Facebook. Só você fazer isso. Você vai perceber um monte de gente que é profeta do caos. E que muitos deles por interesses próprios. E muita gente vai atrás. Não sabe nem onde está indo. Não pensa com a sua própria cabeça. Pensa com a cabeça dos outros. E aí, nós somos muitas vezes tentados a ser conduzidos por isso. E fazemos a mesma coisa. Irmãos, nós somos chamados a ser testemunhas de milagres. Essa sociedade precisa conhecer quem está no governo. Essa sociedade precisa conhecer quem está no controle de todas as coisas, quem está no controle da minha vida e da sua vida. E ela vai conhecer através da tua boca. Então você é chamado a testemunhar milagre. Você é chamado a testemunhar a realidade dos céus onde você está. Você é chamado a ser uma testemunha daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua história. Sabe por quê? Porque você é chamado a viver e ser sustentado pelo poder de Deus. Olha o que diz Atos 1:8, outro momento que o céu se abre. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus, para você testemunhar, ele já foi liberado sobre a sua vida. Não é que ele vai ser liberado. Entende? Não é que você vai esperar Deus liberar um poder. Não, ele já foi liberado sobre a sua vida. Você só precisa abrir a boca e começar a testemunhar, meu irmão. Porque o poder já foi liberado. O texto diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então eu e você, nós, nesse tempo de caos, nesse tempo de angústias, nesse tempo de alarmes, nós somos chamados a testemunhar o poder de Deus de fazer milagres, de mudar a história. E João 11 é uma casa de milagre, num ambiente de profunda instabilidade. Por quê? Nós vivemos, aliás, eles viviam numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, numa sociedade em que o homem tinha valor, mas a mulher tinha pouco valor. Era a cultura, era um ambiente cultural. Ok? É um ambiente cultural. Homem trabalhava, homem trazia sustento para casa. Graças a Deus isso mudou, né? Deus nos ajudou. Graças a Deus agora está meio a meio. Meio a meio. Se você ainda tem um pensamento assim de que o homem é responsável, meu irmão, vai ler a palavra, vai ler a Bíblia, que não é muito assim não. Ok? Mas leia com um olhar assim, do Espírito Santo, não com o teu olhar não. O olhar do Espírito. Não, mulher tem que ficar em casa, mulher tem que lavar louça, mulher... Meu irmão, Efésios capítulo 5, lê lá. Então, mas naquele ambiente não era assim. O homem era responsável pelo sustento da casa. Nós estamos falando de uma família
de 2 irmãs e um irmão. O único homem da casa havia morrido. Marta e Maria estavam numa situação de total instabilidade. Como elas iriam trazer o sustento para casa depois da morte de Lázaro? Como? De que maneira elas seriam respeitadas, apesar de serem amadas? Porque a Bíblia fala que muitos judeus foram visitá-los porque os admiravam, porque os amavam. Inclusive, Jesus amava essa família. Por vários momentos no Evangelho, Jesus estava aqui, na casa de Lázaro. Jesus parava por ali, dormia, conversava com eles. Ou seja, era uma família amada, mas que estava vivendo um momento de profunda instabilidade, de profunda angústia, de profunda dor. E Jesus, e a gente vai ver isso aqui hoje, de uma maneira proposital, ele entre aspas, demora, porque ele não demora, ele demora para chegar ali. A Bíblia diz que quando ele foi avisado, ele estava na Pérea, onde João costumava batizar, e a Bíblia diz também, no final do capítulo 10, que ele havia sido muito bem recebido naquele lugar. Irmãos, dá para contar no dedo, de uma mão só, os lugares que a Bíblia nos menciona que Jesus foi bem recebido. Tem um lugar que ele foi até expulso. Ele curou, libertou aquela pessoa, o endemoniado lá gadareno, ele libertou aquele endemoniado e ele foi expulso daquela terra. A gente não quer você aqui não. Então dá para contar no dedo os lugares que Jesus foi muito bem recebido, sabe? E ali era um lugar que Jesus estava bem. A Bíblia diz que muitos haviam crido nele, que estavam, sabe, celebrando a presença dele. E ele é avisado então da enfermidade de Lázaro. E a Bíblia diz que ele se demora mais 2 dias ali. E quando ele chega em Betânia, Betânia ficava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Pouco antes disso, ele havia tido uma indisposição com os judeus. Os judeus tentaram apedrejá-lo, matá-lo numa das festas judaicas. Ou seja, ir para Betânia era ir para um lugar de confronto. Era sair de um lugar bom, de um lugar confortável, para ir para um lugar de confronto, porque Betânia ficava muito próximo de Jerusalém. 3 quilômetros só. 3 quilômetros não é nada. Para muitos hoje é muita distância, né? Tipo, alguém aí, né? Tipo, alguém, né? É muita distância, 3 quilômetros, né, Zé? O cara está correndo aí direitinho, né, para mim. 3 quilômetros ele faz rapidinho. Mas para aquela época era fácil transitar por essa distância. Era mole. Tanto é que Betânia ela era um lugar em que havia ali uma forte população judaica, religiosa. Havia ali uma religiosidade muito intensa. Não era a capital, mas era muito próxima à capital. Então ir para Betânia era ir para o confronto. Olha só como é que o texto é. Jesus sai de um lugar confortável para ir para um lugar de confronto. Tem muita gente que não quer deixar lugares confortáveis da sua vida. E acha que vai crescer no lugar confortável. Não vai. O crescimento acontece no confronto, meu irmão. O crescimento acontece quando nós somos impulsionados, provocados, esticados. Quando há dores na nossa vida. Se você quer crescer, então se prepare para ser confrontado. O crescimento necessariamente vem acompanhado de muito confronto. Muito confronto. E Jesus, ele tinha dimensão disso. Os discípulos não. Os discípulos na hora tentam parar Jesus. Eles falam assim, Jesus, como assim nós vamos para lá? Nós não podemos ir para a Judéia. Eles estavam na Pérea. Nós não podemos ir para a Judéia. Nós não podemos retornar lá. O senhor não percebeu o que aconteceu na festa? Quase nos pegaram. É interessante que Tomé é o único que se levanta e diz assim, não, vamos para lá para morrer com ele. Se for preciso, vamos morrer com ele então. Tomé é o único que fala isso. Mas aí Jesus chega então à casa de Lázaro, e esse é o contexto da história. E quando ele chega naquela casa, Lázaro estava morto há 4 dias. Ou seja, parece que os céus haviam se fechado sobre aquela casa. Parece que os céus haviam se fechado sobre aquela história, sobre aquela situação.
Eu não sei se você já provou de uma situação assim. Sabe aquele momento em que parece que os céus se fecharam sobre você? Aquele momento em que você, como eu preguei aqui na terça-feira, parece que você chegou no fim. Parece que não tem mais para onde ir. Parece que não dá mais para fazer nada. Os céus estão fechados. Pastor, parece que os céus se fecharam sobre a minha família. Pastor, parece que os céus se fecharam sobre a minha vida financeira. Pastor, parece que os céus se fecharam sobre as minhas emoções. Pastor, parece que os céus se fecharam sobre o meu casamento. Parece que os céus se fecharam sobre a minha vida espiritual. Eu não consigo mais ouvir Deus. Eu não consigo mais sentir Deus. Eu não consigo. Eu venho à igreja por vir. Eu participo, eu toco por tocar. Eu participo daquele ministério por participar. Mas não há paixão, não há sede mais na minha alma. Parece que os céus estão fechados. Eu oro e nada acontece. Eu oro e não sinto nada. Como se a gente tivesse que sentir, né? Mas tudo bem. Eu oro e parece que há um teto de bronze sobre a minha cabeça. Irmãos, mais do que nunca nós estamos sujeitos a viver dias assim. E nesse momento parece que os céus estavam fechados sobre a casa de Lázaro. Há 4 dias Lázaro havia morrido. O que fazer diante de dias de instabilidade? O que fazer diante de céus fechados? O que fazer para viver dias de céus abertos, dias de milagres? Eu quero compartilhar com você alguns princípios que eu aprendo nesse texto. Primeiro, nunca se acomode em razão de um fracasso. Diga comigo, nunca me acomodar em razão de um fracasso. Verso 39, olha o que a Bíblia te ensina nessa noite. Tirem a pedra, disse ele, Jesus falando. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Olha o que Marta disse: Senhor, ele já cheira mal. Em outras palavras, Marta está dizendo que não dá mais tempo. Os céus já haviam se fechado. Não tinha outra solução mais. E aqui há um sentimento para mim, quando eu leio esse texto, de alguém que está extremamente conformado, acomodado. Alguém que não tem mais expectativa. Você já viveu assim alguma vez na sua vida? Sem expectativa. Vai vivendo por viver. Deixando a vida levar. Meu Deus do céu, que perigo. Deixando a vida levar e a vida leva você. Não faz isso não. Mas vivendo sem expectativa, vivendo, sabe, sem sonho, sem projeto, sem propósito. Dias de céus fechados. Levanta por levantar, dorme por dormir. Na verdade, a vontade é de ficar dormindo o dia inteiro. Na verdade, a vontade é de nem sair de casa, nem sair da cama, nem tirar o pijama, nem tomar banho. Mas não é por preguiça, não, é por falta de expectativa. Está agindo no automático, está orando no automático, está trabalhando no automático, está vivendo no automático. Eu diria que não vive, sobrevive. Eu diria que pessoas assim não vivem, elas sobrevivem. Elas agem na demanda. Elas fazem quando são pressionadas a fazerem. Elas não têm mais vontade, elas não têm mais alegria. E aí a falta de alegria, irmãos, é algo que rouba a nossa paz. É algo que tem o poder de nos paralisar. Marta chega para Jesus. Jesus, já fazem 4 dias, não dá mais tempo. Já acabou. É interessante que Jesus tinha falado com ela, no verso 25 e 26 do capítulo 11, veja aí, disse-lhe, olha o que Jesus fala para Marta pouco antes desse episódio: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? A Bíblia está perguntando para você. Jesus perguntou isso para Marta: Marta, você crê nisso? Ou seja, Jesus já tinha dado uma pista para Marta. Jesus já tinha
provocado a fé de Marta, mas ela estava viajando, irmãos. Marta não havia entendido, compreendido ainda a direção que Jesus estava dando. Veja bem, eu não sei a situação, ou em que área da sua vida que possivelmente os céus estejam fechados, talvez para você. Mas entenda uma coisa, a situação onde Deus abre os céus, a situação onde Deus faz o milagre, se torna uma escola na minha vida. Entende? É o lugar que Deus quer me fazer crescer. É o lugar que Deus quer trabalhar na minha vida, com caráter, diga comigo, caráter, confiança e intimidade. Os céus se abrem na nossa vida para nos provocar, e nunca para nos acomodar. Deus não vai fazer nada na tua vida para te deixar parado, para te deixar paralisado. Não é a vontade dele. Você pode até escolher ficar, você pode até escolher retroceder, mas não é a vontade dele isso. Deus nunca vai abrir portas para você se distanciar da vontade dele. Pode até ser uma escolha tua, mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é trabalhar seu caráter, é trabalhar a confiança, ou seja, você se lançar ainda mais na vontade dele e trabalhar a intimidade. Intimidade. Oh, irmãos, tem gente que recebe uma resposta de Deus, recebe uma direção dos céus e sai correndo. Esfria, se acomoda. Cuidado com isso. Você não pode atravessar um momento difícil, viver um milagre e continuar sendo a mesma pessoa. Quantos aqui, deixa eu fazer uma pesquisa rápida, quantos aqui hoje vieram para Jesus diante de uma situação difícil e estão aqui até hoje? Levanta a mão. Pode levantar a mão bem alta assim para eu... Olha só que coisa boa. Vieram para Jesus diante de uma situação difícil e estão aqui até hoje. Você pode aplaudir a Jesus por essas vidas? Isso é milagre. Irmãos, para mim isso é milagre. Porque se o milagre não gera uma resposta minha, cura, a medicina hoje está tão avançada que inúmeros tratamentos são descobertos aí diariamente, mensalmente, anualmente. Cura pela cura, para mim não é milagre. Para mim a cura é quando há a cura do coração, da alma. É quando há a cura da decisão, não só do corpo. Para mim milagre é quando efetivamente, volto a dizer, o céu toca a terra e muda a terra. Muda a minha vida, transforma a minha história, por completo. Isso para mim é milagre. Amém? Então nunca se acomode. Em razão de um fracasso, em razão de um não, em razão do que ainda não se concretizou na sua vida. Não é tarde demais, não. Não é que Jesus está demorando, não. Não é que Jesus ainda não... Ah, Senhor, não. O tempo é dele. Deus vai trabalhar nesse milagre para te fazer crescer, para moldar teu caráter. Então, se ainda não chegou, se ainda os céus não se abriram, se os céus continuam fechados, se você ora e os céus aparentemente continuam fechados, é porque ainda não foi estabelecida a vontade boa e perfeita e agradável sobre a sua vida. Aceite e siga em frente. Filipenses 3, 13, 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Chris Valentin diz, quando a sua memória é maior do que os seus sonhos, você já começou a morrer. Quando a sua memória é maior do que os seus sonhos, você já começou a morrer. Memória diz respeito àquilo que vivemos lá atrás. Sonhos diz respeito àquilo que ainda vamos viver. Quando alguém idolatra mais a memória do que a expectativa, do que anseia pela expectativa dos seus sonhos, essa pessoa não está viva, ela está morrendo. Tenha 5 minutos de conversa com alguém que está enfrentando, por exemplo, a depressão.
ela não vai falar de futuro, porque para ela não tem futuro. Ela acredita que não tem futuro. Ela vai falar de passado, ela vai falar de dores, ela vai falar de angústias, de tragédias. Ela não vai falar de futuro. A segunda lição que eu aprendo, para viver os céus abertos na minha vida, para viver dias de milagres, creia que o plano de Deus supera até mesmo o seu melhor plano. Pegou aí? Diga comigo, o plano de Deus supera até mesmo o meu melhor plano. Amém? Verso 40 e 42, olha só, o texto diz: disse Jesus, não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Verso 42, eu sei que sempre me ouves, essa é a oração que Jesus fez, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Irmãos, Marta e Maria esperavam para que, na verdade assim, esperavam não, porque elas estavam sem expectativa, mas elas estavam diante da oportunidade de celebrar a ressurreição do seu irmão, ok? Marta e Maria. Porém, eu não sei se você percebeu, havia uma multidão na casa deles. Ou seja, Jesus não tinha expectativa só de ressuscitar Lázaro por causa da família de Lázaro. O que estava no coração de Jesus também, e principalmente, era alcançar aquela multidão que estava na casa. Ou seja, o plano de Marta e Maria era um, inclusive eram bem pessimistas. O plano de Jesus era outro. Enquanto Marta e Maria, e obviamente, de uma forma até natural isso, né? Eu me coloco até no lugar dela, pensavam apenas no seu irmão, Jesus pensava na multidão. Jesus pensava nas outras pessoas que estavam ali e que precisavam crer também. Ou seja, os céus se abrem na sua vida não é só para atingir a tua casa, é para que a sua casa seja um lugar de testemunho para outras pessoas. O que Deus vai fazer na sua vida é para que outras pessoas sejam alcançadas através do seu testemunho. O plano dele é melhor até mesmo do que o seu melhor plano. Enquanto você está pensando em você, meu irmão, minha irmã, nobre irmão e irmã, Deus está pensando no teu vizinho perdido. Deus está pensando no teu colega de trabalho que está indo para o inferno agora. Deus está pensando também naquela família lá que precisa ser restaurada. Ele não está pensando só em você. Ele vai usar a sua história para alcançar outras histórias. Ele vai usar a sua vida para alcançar outros. Entenda, o plano de Deus é maior. Entenda que Jesus estava pensando na manifestação da glória para aquelas pessoas. O verso 45 diz que muitos judeus, quando foram visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então eu separo aqui pelo menos 3 propósitos de Deus para qualquer intervenção na sua vida. O primeiro, nós já vimos aqui, que é o seu crescimento. Diga comigo, meu crescimento. O segundo é a manifestação da glória dele. Diga comigo, glória dele. Os céus não vão se abrir para que você seja exaltado. Os céus não vão se abrir para que o seu nome seja colocado num pedestal. Os céus vão se abrir para que a glória dele seja manifestada. Amém, irmãos? Por isso, vasculhe a intenção do teu coração. Qual é a intenção do teu coração? Qual é a tua motivação? Motivação é de dentro para fora. Nós não motivamos ninguém. A gente fala assim, motiva esse povo. Ninguém motiva ninguém, irmãos. A motivação é de dentro para fora. Você pode fazer, nós estimulamos, motivar não. Porque a motivação é interna. Ela é de dentro para fora. Você pode fazer o que você quiser, você não vai motivar ninguém. É do teu interior. Qual é a tua motivação? Vasculha teu coração. Dá uma boa olhada aí. Qual é a tua motivação? Será que a tua motivação é a glória dele? Enquanto não for a glória dele, me desculpe, os céus vão continuar fechados. Porque para o céu se abrir, a glória tem que voltar para ele. A glória nunca é para você, a glória nunca é para mim, não é o meu nome que vai ser exaltado, não é o meu nome que vai aparecer, não é o meu nome que vai ser adorado, é o nome de Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor.
Terceiro propósito, despertar fé em outros. Diga comigo, fé em outros. Então, o primeiro propósito de uma intervenção de Deus na tua vida é o seu crescimento. O segundo propósito é a manifestação da glória dele na terra. O terceiro propósito é que outras pessoas sejam alcançadas. Isso é milagre. Isso é céus abertos sobre nós. E aí, tem o tempo perfeito e a situação perfeita. Tempo perfeito e situação perfeita. Para que isso aconteça, tempo perfeito e situação perfeita. Olha só o verso 14 e 15 do capítulo 11. Jesus é avisado, Jesus diz claramente aos discípulos, Lázaro morreu. Verso 15, para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. O tempo é perfeito. Jesus não saiu na hora de propósito. Porque a fé dos discípulos precisava ser tocada, precisava ser acrescentada. O tempo é perfeito. Eu falava aqui na terça-feira, Deus não chega atrasado. Amém, irmãos? Os céus se abrem na hora certa. Os céus não se abrem atrasados. Os céus não se abrem só porque você está orando. Entenda isso, porque a tua oração pode ter uma motivação errada. Por isso, a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Por isso, cuidado com a sua oração, com a motivação da sua oração. Entenda isso. O tempo é perfeito, é quando Deus quer, é quando Ele planeja. Jesus está vendo o teu crescimento. Jesus está vendo e forjando o teu caráter. Jesus está forjando a sua confiança nele. É para a glória dele. Então o tempo é na hora que Ele quer, é na hora que Ele decidir. A segunda coisa é a situação perfeita, porque olha o que acontece, versos 18 e 19. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus indo visitar Marta e Maria para confortá-las, tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Ou seja, Jesus espera a casa ficar cheia para chegar na casa de Lázaro. Diga comigo, tem o tempo perfeito e a situação perfeita. Percebe que quando Jesus restaura a vida de Lázaro, ele provoca a multidão, ele alcança a multidão, ele se transforma numa pregação viva para aquela multidão. Aquela situação de instabilidade, ela se transforma numa pregação viva. Aquela situação de instabilidade, ela alcança a multidão. Muitos creram em Jesus por conta disso. Você foi feito para a glória de Deus, meu irmão. Você vive para que a glória de Deus seja manifestada. Você vive para que a glória de Deus, ela alcance outras pessoas através da sua vida. Você foi criado para expressar a glória de Deus. Você é um instrumento da glória de Deus. Amém, irmãos? Então, nesse sentido, se você vive para a glória de Deus, a sua vida é um milagre. Meu Deus, acho que você não entendeu. Nesse sentido, se você vive para a glória de Deus, a sua vida é um milagre. Diga, eu sou um milagre. Nada de reclamar da tua vida, não. Você é um milagre. Viva para a glória de Deus. Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu Deus do céu. Esse texto é fantástico. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada na sua vida. Então a sua vida é para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Você vive para Ele e é para a glória dEle, é para manifestar Ele na vida de outras pessoas, é para que outras pessoas sejam alcançadas, é para que Deus seja exaltado através da sua história. A sua cura vai ser para a glória de Deus, a restauração da sua vida vai ser para a glória de Deus, a restauração do seu trabalho vai ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não serve.
Diga por fé. Não. Você vai repetir por fé. Tá bom? Mas tem que ser por fé. Tá? Eu vou falar primeiro e depois você repete se você tiver fé mesmo. Se não for para a glória de Deus, eu não quero. Meu Deus, que gente de fé, hein? Podemos fazer de novo? Se não for para a glória de Deus, eu não quero. Amém? É para a glória dele. O plano dele é melhor que o seu melhor plano. Enquanto você está aqui, ele já está lá. Ele sabe o final da história. Entende? Ele sabe o final da história. Terceiro, entregue ao controle de Deus o que você não pode mudar. Para viver dias de céus abertos na sua vida, entregue ao controle de Deus o que você não pode mudar. Diga comigo, o controle é dele sobre o que eu não posso mudar. Verso 43 diz: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Marta e Maria não podiam fazer isso. Marta e Maria não tinham essa dimensão. Olha o que elas disseram um pouco antes, verso 21. Disse Marta: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que pretensão, que abuso de Marta falar um negócio desse para Jesus. Irmãos, em outras palavras, ela estava culpando Jesus da morte de Lázaro. É ou não é? Sim ou não, gente? Vamos ser francos, sem forçar o texto. Ela está dizendo isso. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu fico imaginando a cara dela. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Meu Deus. Maria disse a mesma coisa. As duas se juntaram, complô de irmãs. Se juntaram, vamos pegar ele. Vamos pegar ele na saída. Vamos atrás dele. Se você não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque as duas falaram a mesma coisa. E havia uma superstição. Gente, isso é superstição. Ok? Não está na Bíblia, não quer dizer que é verdade. Mas muitos moradores daquela região, principalmente de Betânia, acreditavam que até o terceiro dia da morte, o espírito do morto ficava vagando por ali, por perto. Então havia uma chance dele, voltar. Irmãos, vamos respeitar, né? Tem gente que acredita que dar 7 pulinhos na onda vai ter 1 ano de prosperidade. Né? Tem gente que acredita que usar uma determinada cor de lingerie vai trazer dinheiro, paz, prosperidade. Vamos respeitar, né? Marta e Maria tinham as suas superstições também. Por isso que ela diz assim, já fazem 4 dias, Jesus, não dá mais tempo. Já é de 4 dias. Por isso que ela traz essa expressão: Senhor, já é de 4 dias. E é interessante que, na minha cabeça, Jesus tinha isso em mente, porque Jesus sabia dessa superstição. Na minha cabeça, Jesus também está querendo alcançar Marta e Maria, está dizendo assim: deixa eu dar mais uma liçãozinha para elas. Que não tem esse negócio. Esse negócio não existe, essa é crença popular, tem que parar com esse negócio. Irmãos, tem crente que não passa debaixo da escada. Não vou dizer não, mas eu já vi crente dessa igreja desviando da escada na rua. Da próxima vez eu vou filmar com o celular. Estou brincando. Estou brincando, não vi não, viu? Se você... eu não vi não, estou brincando. Pastor, está falando de mim. Não, eu estou brincando, não sei se é você. Em nome de Jesus, não é ninguém daqui. Mas tem gente que acredita nisso. Para mim, Jesus está querendo ensinar para elas também. É interessante que há uma mania de controle no ser humano. Marta e Maria, de alguma maneira, está dizendo o seguinte: se você não tivesse, você chegou tarde, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Está controlando. Há uma mania de controle na gente. Você não controla o agir de Deus. Os céus não vão se abrir porque você está mandando. Os céus não vão se abrir porque você está controlando. Irmãos, e controlar é tão bom, né? Quem é que não gosta do controle da televisão, por exemplo?
Ou invenção maravilhosa. Para quem gosta aí de videogame, meu Deus do céu, tem uma galera aí do videogame, né? Cara, os bonequinhos lá da tela, ele respeita você. Ele faz o que você manda. Se você manda ele pular, ele pula. Se você manda ele atirar, ele atira. Ele obedece a sua ordem. Mania de controle. Por isso que eu gosto de videogame. Não sei jogar nada, mas aí, quando eu estou jogando, eu mando naquele bonequinho. Ele faz o que eu quero. Agora, e quando nós transferimos isso para Deus? Tem muita gente aí que acredita que pode controlar Deus. Marta e Maria, de alguma maneira, estão dizendo isso para Jesus. Irmãos, a tentativa de controle, ela nos paralisa. A fé impulsiona, mas a tentativa de controle nos paralisa. Por isso, em nome de Jesus, se você quer ver céus abertos sobre a sua vida, perca o controle. Entregue o controle para Deus. Nutra uma vida de completa rendição a Ele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Céus abertos, irmãos, acontecem na vida de quem não controla, de onde Deus está controlando. Pastor, primeiro, 90% das coisas pelas quais você tenta controlar, elas não podem mudar. 90% das coisas pelas quais você se preocupa, elas não são controladas por você. Então, cuidado com isso. Mas o que fazer? Obedeça a Bíblia, Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor. Diga comigo, quem controla, não descansa. Olha aí, hein? Tem gente que não dorme, não é porque precisa de medicamento. Tem gente que precisa mesmo. Mas tem gente que não consegue dormir pela mania de controle. Quer controlar tudo. Aí fica pensando, não desliga nunca. Isso não é com você, né? Isso é com outra pessoa. Sabe, fica pensando em tudo, em todas as coisas. Calma, meu filho, calma. Tem coisas que você não vai poder mudar agora. Tem coisas que você não vai poder mudar nunca. Então entrega, descansa, relaxa. Amém, irmãos? Não vou nem aqui entrar nesse papo, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quantos querem céus abertos sobre a sua vida? Deixa o controle para Ele. Deixa Ele controlar. Ele não chega atrasado. Deixa Ele controlar. Vamos ficar de pé.